Bora falar de futebol? Bora falar da vitória do Palmeiras, 1-0 sobre o Flamengo. Venceu, mas não levou, né? O Palmeiras venceu o confronto, inclusive vencendo esse confronto encerrou um jejum de 7 jogos sem vencer o Flamengo no Allianz Parque, mas não levou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil por conta da partida de ida no Maracanã, 2-0 para a equipe rubro-negra. É fato que o final do jogo, logo depois do apito final da partida no Allianz Parque, gerou um recado muito importante para o Palmeiras. Gerou uma mensagem muito relevante para o Palmeiras, vinda das arquibancadas para o time. Vou falar sobre ela e sobre tudo que aconteceu nesse confronto já, antes, evidentemente, que eu vou me apresentar para a galera que está chegando aqui no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube aqui nas minhas redes sociais. Essa, claro, é uma delas. Clica no botão inscrever-se que está aqui embaixo, tá? É muito importante para o trabalho, estamos decolando em relação a números de inscritos e também ativa o sininho das notificações, todo dia às 7 da manhã tem vídeo novo. Aliás, já aproveita e mata esses detalhezinhos, clica no like, no joinha que está aqui embaixo e no botão hype, são duas ferramentas para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e espalhe para mais gente. Claro que eu espero um comentário seu aqui embaixo, algo a discordar, algo a agregar, enfim, fique super à vontade para comentar e também para debater com a galera aqui embaixo. Tem muita gente boa. Maravilha? Sempre em alto nível. Bom, sem mais delongas, o fim do jogo, ele deu um recado muito importante para o elenco do Palmeiras, para a comissão técnica do Palmeiras, um recado que veio das arquibancadas e que viralizou. O torcedor do Palmeiras, mesmo eliminado, mesmo naquele momento que poderia soltar sua fúria, porque tá vendo a sua equipe cair para o Flamengo, um rival momentâneo em relação a taças, nos últimos anos a gente está falando de duas equipes que estão o tempo todo brigando lá em cima pelos troféus, poderia de fato uma eliminação em casa gerar uma reação muito negativa. Porém, vindo de uma semana difícil, o Palmeiras mostrou ao seu torcedor que pode muito mais do que tem apresentado. E era isso que o torcedor queria ver. Não à toa, o torcedor, mesmo com a eliminação e com essas circunstâncias colaborando para quem sabe um momento de fúria, olhando para o que o time entregou em campo, respondeu de maneira muito positiva ao apito final, aplaudindo demais a postura da equipe e cantando para celebrar ter visto o Palmeiras novamente competindo, novamente sendo impositivo, novamente mostrando a sua força e basicamente devolvendo ao Flamengo aquilo que o Palmeiras sofreu e recebeu no Maracanã. O Palmeiras dentro do Maracanã parecia uma equipe frágil e desorganizada. Uma equipe que não conseguiu, de modo algum, estruturar seus ataques e não teve o menor controle em relação ao jogo. Não à toa foram 19 finalizações do Flamengo contra 2 do Palmeiras no Maracanã. E dentro do Allianz Parque, a resposta de que aquele cenário não é real, de que na verdade aquilo foi um jogo péssimo do Palmeiras e o Palmeiras é uma equipe que compete de igual para igual com o Flamengo, e era isso que o torcedor do Palmeiras queria ver, estava claro nas arquibancadas e nas entrevistas que nós fizemos na TNT também com torcedores, o Palmeiras conseguiu dar essa resposta. Se o Flamengo poderia ter vencido por 3-4 no Maracanã, o Palmeiras mostrou que poderia ter vencido por 3-4 dentro do Allianz Parque. E era isso que o torcedor do Palmeiras esperava e gostaria de ver, independentemente da classificação chegar ou não, porque seria naturalmente muito difícil, diante de um Flamengo que, como eu disse, faz gols em praticamente todos os jogos, não fez nesse, um Flamengo que só havia perdido uma partida por 2 gols de diferença desde o início da temporada, lá em abril contra o Botafogo, e não perdeu de novo. Então, naturalmente, demandaria uma tempestade perfeita para corrigir o estrago do Maracanã. E essa tempestade perfeita quase aconteceu muito por conta do que o Palmeiras apresentou. A gente tem que deixar claro, né? 19-2 no Maracanã, 20-5 para o Palmeiras em finalizações dentro do Allianz Parque. E usando uma estratégia que quem viu e assistiu o vídeo de pré-jogo, no qual eu trouxe um olhar mais completo e abrangente desse jogaço que seria Flamengo e Palmeiras e Flamengo, melhor dizendo, no Allianz Parque, a estratégia do técnico Abel Ferreira, o jogo, na verdade, caminhou muito para aquilo que a gente desenhou aqui naquele vídeo.
Porque era um Palmeiras precisando dar uma resposta e é um Palmeiras que se habituou, dentro desse modelo de jogo da comissão técnica, a buscar os lados do campo. E buscar os lados do campo, em muitas ocasiões, para gerar jogadas de perigo, com bola no chão. Mas a bola no chão não tem entrado. Então o Palmeiras passou a ser uma equipe de muitos cruzamentos. Muitos cruzamentos. E contra um Flamengo que jogaria como jogou, buscando ser muito cauteloso, buscando tirar o ritmo da partida, buscando travar os espaços, esfriar o ambiente, o Palmeiras precisaria usar os lados do campo para levantar bolas na área e utilizar aquilo que é o melhor dentro do Palmeiras hoje em relação ao Flamengo. Com bola no chão, o Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Na bola aérea, não. Na bola aérea, o Palmeiras tem potencial. Colocando 3 zagueiros como colocou, e foi uma possibilidade citada no vídeo aqui, colocando seus 2 jogadores que, nos seus melhores momentos, apareceram com a arma da bola aérea, tanto o Rony quanto o Flaco. Então, naturalmente, as armas que o Palmeiras tinha para tentar sufocar o Flamengo, impedir que o ritmo do jogo fosse quebrado e ultrapassar a barreira adversária com maior frequência, seria a bola aérea, seria os lados do campo. E o Palmeiras fez isso. O Palmeiras foi buscar muito o lado do campo com o Caio Paulista, o Palmeiras foi buscar muito o lado do campo com o Mike, o Marcos Rocha, quando entrou, mudou um pouco, mas é fato que a estratégia de cruzar bastante, de buscar os seus homens ali na grande área, não só para tentar cabeçadas, mas também numa sobra, uma finalização que poderia acontecer de maneira perigosa, isso aconteceu com frequência ao longo do jogo. O Palmeiras abre o placar com o Vitor Reis de cabeça, depois de uma bola parada, depois de uma finalização do Mike numa sobra de cruzamento que veio do lado esquerdo do campo. E aí tem que se ressaltar a boa partida do Caio Paulista também. Mas o fato é que o Palmeiras conseguiu sufocar da maneira que se imaginava e com as principais armas que tem hoje, num time que está se reinventando. Um time que ainda está buscando a sua melhor formação depois de perder o Estevão, que pode voltar muito em breve. Que poderia, não poderia contra o Flamengo, mas que poderia já treinar, quem sabe, nos próximos dias, estar à disposição para atuar nos próximos jogos. É preciso ver qual vai ser a evolução, mas o Estevão saiu do Allianz Parque falando que, quem sabe, joga na quarta-feira. Então, em relação à estratégia que o Palmeiras colocou em campo, o Palmeiras foi muito bem. Competiu demais e impediu as chegadas, aliás, que partida do Aníbal, que partida do Murilo, que partida do Vitor Reis, né? Travando muito qualquer possibilidade de construção do Flamengo. O Flamengo foi mais perigoso do que o Palmeiras foi no Maracanã. Isso é fato. Só que foi pouca coisa, né? O Palmeiras conseguiu travar, principalmente porque não tinha o De La Cruz naquele meio-campo do Flamengo. E o De La Cruz faz muita diferença em gerar dinâmica e conexão. Quando você coloca Alan e Pulgar, você diminui bastante o poder de conexão com os atacantes, apesar de potencializar a sua defesa. Mas o Palmeiras pouco procurou o meio do campo. O Palmeiras, quando foi perigoso, foi quando procurou os lados, e procurou os lados a maior parte do tempo. E por isso conseguiu criar várias jogadas. Conseguiu subir muito a bola na área. Não à toa, o Palmeiras sufocou o Flamengo em muitas ocasiões ao longo do jogo. O Flamengo não teve o controle e o Flamengo só respirou um pouco mais quando o Palmeiras perdeu o seu lado direito do campo. Com o Felipe Anderson, por conta de um problema no olho, e o Mike por conta de um problema muscular. Rocha entrou em campo, Menino entrou em campo. O Palmeiras não foi tão forte quanto estava com o Felipe Anderson, enquanto ainda tinha uma visão completa, e também quando tinha Mike. Mas ainda assim conseguiu ser impositivo e conseguiu ganhar a maior parte das jogadas. Não à toa, no segundo tempo, o técnico Tite é obrigado a colocar mais um zagueiro e colocar o Davi Luiz no lugar do Luiz Araújo, porque as conexões não funcionavam para o ataque do Flamengo não estava conseguindo travar boa parte das jogadas do Palmeiras e por isso ele precisou reforçar a primeira linha do Flamengo. E depois colocou o Léo Ortiz em campo, reforçando e aumentando a estatura do time justamente por conta das jogadas de bola aérea que o Palmeiras vinha colocando. Então o Palmeiras empurrou o Flamengo para trás, o Flamengo precisou colocar armas defensivas e não necessariamente ofensivas para travar o que parecia ser inevitável, que seria o segundo gol do Palmeiras. E que aconteceu? Esse segundo gol aconteceu na bola parada, defeito que inclusive foi citado no vídeo pré-jogo. O Flamengo tem tomado muitos gols de bola parada, né? No Campeonato Brasileiro são praticamente metade dos gols que levou foi de bola parada. E no detalhe do impedimento, o gol foi anulado. Mas, independentemente da anulação do gol, como foi tão no detalhe, a gente pode dizer que a bola parada funcionou.
assim como a bola rolando com cruzamento também funcionou, cabeçada do Flaco, cabeçada do Vitor Reis. O Palmeiras teve uma cabeçada com o Murilo também, que acabou batendo na trave, além de outras bolas com sobras, como o Mike soltando o pé numa sobra de escanteio, o próprio Flaco recebendo o passe do Caio Paulista, chegando na linha de fundo, que seria quase o cruzamento, mas o Caio faz um passe mesmo para o Flaco, o Davi Luiz corta na pequena área. Enfim, foram várias as jogadas, uma sobra de bola no último lance de jogo com o Everton, né? Num escanteio cobrado, a bola sobra, o Everton acaba chutando para fora, não é a dele, né? Mas enfim, o fato é que a estratégia funcionou, o Flamengo não conseguiu ter saída e o Palmeiras deu a resposta que se imaginava, de se impor dentro de casa e mostrar que é uma equipe que não faz um jogo como o que fez contra o Flamengo no Maracanã duas vezes, que tem sim muita capacidade de jogar, muita capacidade de finalizar, capacidade de buscar as jogadas na bola aérea e colocar a bola na rede e impedir o seu adversário de estruturar seus ataques. Foi muito bem o Palmeiras, o Flamengo teve uma oportunidade com o Luiz Araújo de fato, pouca relevância no chute, mas o Everton precisou trabalhar no primeiro tempo, e o Alan, ou melhor, e o Pulgar perdeu uma chance muito clara no segundo tempo em contra-ataque que o Gerson acabou puxando. Foram as duas únicas chances do Flamengo de fato ao longo do jogo. Sendo assim, Palmeiras muito impositivo, dando a resposta que a torcida esperava ao longo da semana e conseguindo jogar bem. Já o Flamengo ligando um sinalzinho de alerta, porque realmente foi um jogo tão ruim quanto foi o jogo do Palmeiras no Maracanã. Em relação à arbitragem, deixei para o final, porque quem conhece meu trabalho sabe que eu não sou muito fã, eu gosto de falar de bola rolando mesmo. Veja só, mão do Murilo não marcada, braços de referência na grande área, conversei com o árbitro sobre isso, o Pedro empurra o Murilo perde a referência, estica o braço, a bola vai na direção do braço dele e, portanto, o pênalti não deveria ter sido marcado segundo essa interpretação. Existe uma outra interpretação de que o Murilo, mesmo perdendo a referência, se o árbitro entende que não houve a falta, com o braço esticado ali, ele acabou correndo o risco de cometer o pênalti e o pênalti deveria ter sido marcado. Penal em Gerson e penal em Caio Paulista. Nos dois momentos, nos dois lances, há um critério utilizado que me parece ser idêntico, né? O jogador de ataque consegue chegar na bola, ele chega na bola, consegue o primeiro toque, mas já está desequilibrado depois do primeiro toque e é tocado pelo zagueiro, portanto, não marcação de nenhum dos dois lados. Me parece que esse foi o critério utilizado. Em relação ao impedimento do Flaco Lopes, a tecnologia está aí para ser utilizada. Não fica claro na imagem se há impedimento ou não. Concordo. Porém, é aquela história. Se a tecnologia está aí, ela tem que ser utilizada. E se no momento em que o ser humano coloca a marca no lugar onde deveria ter sido colocado, tanto no Flamengo quanto no Palmeiras, e a máquina determina que, por um mínimo detalhe, é impedimento, a máquina está ali para isso. E aí vem aquele ponto de, mas colocou no lugar certo, não colocou, são pontos a serem analisados mesmo. Concordo, entendo. Inclusive, diria que num lance tão definido nos centímetros, a marcação de campo, já que visualmente no VAR não dá para perceber, quando você olha, não dá para perceber a diferença, a distância das linhas, a marcação de campo deveria ser mantida. Mas aí é papo para debater a regra, não necessariamente o lance. Mas já falei rapidinho sobre a arbitragem, eu queria ressaltar mesmo que foram esses dois jogos, com um Flamengo muito bem no Maracanã, um Palmeiras muito bem no Allianz Parque, mostrando que são duas potências do futebol sul-americano. E para a galera que achou que não ia ter jogo no Allianz Parque, tá aí, teve jogo. E vai ser sempre assim, com Palmeiras e Flamengo vivendo momentos diferentes, às vezes dependendo do estádio onde jogam, mas sempre com capacidade de mostrar o seu melhor. E o Palmeiras mostrou o seu melhor no Allianz Parque, o Flamengo mostrou o seu melhor no Maracanã. Claro que eu espero o seu comentário aqui embaixo, fica super à vontade, tá? Pode falar de arbitragem se quiser, fica à vontade também. Pode falar sobre jogo, sobre Flamengo, sobre Palmeiras, sobre o que você bem entender e a gente vai trocando ideia. Combinado? Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez essa ação de clicar neste botãozinho inscrever-se, ativa o sininho, também clica no like, clica no hype, pega o link do vídeo, espalha para todo mundo o canal do Fragoso e bora falar de futebol.